especial, da divisão de supervisão. E aí eu vim aqui falar um pouco sobre a avaliação do aluno incluso, né? Porque quando chega um aluno na sala, a primeira coisa que o professor fala é que ele ainda não está preparado para receber esse aluno, né? Que a graduação não habilitou a como agir com esse aluno, e agora o que eu faço, né? E essa é uma pergunta geral, uma pergunta de todos, mas aí a gente tem que começar a repensar esse momento, né? E aí eu coloquei essa mensagem que eu acho que vai ser o disparador da nossa conversa. Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, antes da LDB de 96, né, nós tínhamos em nossas classes os alunos com dificuldades de aprendizagem, mas a gente conseguia dar o nosso jeito, né? Cada professor, dentro da sua sala de aula, conseguia atender aquele aluno. Mas aí, depois da LDB, ela abriu as portas da escola para que o aluno deficiente fosse matriculado na classe regular. E aí começou o nosso grande problema, né? Qual é a resposta se a pergunta mudou? Eu não sei trabalhar com esse aluno, né? O que eu faço agora? Ninguém me ensinou. E aí nós temos então que repensar, parar um pouco e pensar como que é esse aluno. Devemos refletir e lançar novos olhares sobre o como ensinar e o como avaliar. Porque assim como a gente pensa, né? Esse congresso todo foi baseado em como é que a gente está pensando nessa avaliação. Como é que está sendo essa aprendizagem do aluno que não é deficiente. A mesma forma a gente pensa do aluno deficiente, né? Tem que repensar essa prática, essa sala de aula. O que a gente está conseguindo oferecer para esse aluno, né? Quais são as possibilidades que esse aluno pode responder, né? Dando as respostas positivas, ou então o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente planejou. Isso tudo tem que ser pensado. E aí as condições de aplicação e as adaptações nas avaliações, ela deve considerar a deficiência apresentada pelo aluno. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe o aluno é pesquisar que tipo de deficiência é aquela. Vamos dizer que tenhamos recebido um deficiente visual na nossa sala, né? E aí, então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber como é que eu vou conseguir ensinar o meu conteúdo para aquele meu aluno deficiente visual, né? Eu descobri, então, nas leituras, nas minhas pesquisas, que o aluno com deficiência visual, ele vai conseguir aprender o meu conteúdo se eu utilizar o relevo, né? Se eu utilizar figura com contraste, utilizar o preto no branco, ampliar a fonte. Mas aí vem outra questão. No entanto, devem ser evitadas generalizações, pois nem todos os cegos utilizam braille e nem todos os surdos usam libras. Então não é porque eu tive uma vez, ou se eu tenho 2 alunos cegos, né, com deficiência visual, dentro da minha sala, que eu vou utilizar o mesmo recurso para os 2. Um pode até utilizar esses, né? Ampliar a fonte, utilizar relevo, mas o outro pode não enxergar nada. E aí ele vai ter que fazer uma prova oral, né? A avaliação dele vai ter que ser oral. E aí eu vou ter que fazer uma parceria com a família de tirar cópia do caderno do colega e a família ler a matéria para o aluno em casa, ou ele gravar em MP3 a minha aula. Eu vou ter que pensar quais são as estratégias que eu vou utilizar para poder efetivar a aprendizagem do meu aluno, para quando chegar no momento da avaliação, eu ter o resultado positivo. As estratégias e os recursos de acessibilidade, ou seja, os recursos didáticos e pedagógicos que eliminem barreiras no processo de ensino-aprendizagem, precisam ser utilizados nas aulas diariamente e não apenas no momento da avaliação. Por mais que a gente, todo o processo, acredito assim, desde o momento que a gente entra na sala de aula e começa a dar um conteúdo, a avaliação já começa ali, né? Todo o processo, como que foi dado, como que o meu aluno aprendeu, quais foram os avanços. Então os recursos também têm que ser utilizados no momento da aula, porque senão a gente utiliza um recurso com o aluno na avaliação
mas ele não foi usado na aula. E aí o meu aluno não sabe, na hora da avaliação, como que ele vai agir. Ou então é o contrário. Ele usa os recursos na hora da aula, mas aí eu penso que como ele foi muito bem ali, na hora da avaliação, eu não preciso adaptar essa avaliação para ele, né? E nós temos que prestar atenção e ter um olhar atento, que da mesma forma que a gente vai dar a aula, vai ser a forma que nós vamos avaliar. E aí, favorecendo a aprendizagem. Os recursos utilizados com os alunos inclusos devem envolver materiais táteis, objetos concretos, e imagens ou figuras, entre outros, para que o aprendizado de novos conceitos se dê pelo toque, pela visão, ou seja, pelos diversos canais de aprendizagem, ao invés de se utilizar apenas o recurso da oralidade. Então, nós temos que utilizar os vários canais de aprendizagem, né? Utilizar um data show, fazer experiências, porque só a oralidade, né, só a exposição do conteúdo, se você tiver um aluno com deficiência intelectual na sua turma, ele vai apresentar muita dificuldade para aprender o que você está querendo ensinar. Então, se você usa os recursos para poder favorecer a aprendizagem desse aluno com deficiência intelectual, a turma inteira vai sair ganhando. Porque a turma inteira vai ter um recurso extra, porque o professor ele vai preparar a aula pensando em como aquele aluno com deficiência vai conseguir atingir a aprendizagem. E aí todos os alunos, aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, também vão ser beneficiados com essa aula.